Dedo em gatilho. Você sabe o que é? Eu confesso que não, mas estou curiosa para entender o que é, doutor Marco Macoto, ortopedista. E você de casa que tem dúvidas sobre este assunto, se você se identificar aqui em algum momento do que eu vou estar falando com o doutor, falar, opa, isso me interessa, já manda a sua pergunta para cá. Nosso WhatsApp é o 43 3315 1313. Vai mandando aí a sua participação, é sempre uma delícia, né, ter você junto aqui com a gente. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Eu que agradeço o convite. Obrigada mais uma vez pela sua presença, viu? Imagina, eu que agradeço. Ô, doutor, o que é dedo em gatilho? Então, dedo em gatilho é uma condição, não é muito comum, mas eu costumo ver com uma certa frequência no consultório, em que alguns dedos da mão costumam ficar presas por conta de um espessamento do tendão que precisa passar por dentro de um túnel, né, que chama polia. E o que acontece? O dedo fica preso e às vezes ele volta, às vezes não, né? A maioria das vezes ele volta e quando faz esse retorno da extensão do dedo, ele faz o tec. Por isso que chama gatilho. Estralo mesmo? É, tipo, dá um estalido assim, e por isso que chama gatilho, faz tec, né? E aí fica só um dedo? A maioria dos vários? casos é um dedo só, né? Mas é mais prevalente no quarto dedo, que é o dedo anular, e no polegar. Então né? fica assim. Isso. Essa é a posição que Isso, fica. exatamente. E em que momento que dá? É tipo meio que qualquer hora do dia? Por que na maioria das acontece vezes é mais frequente durante o dia mesmo e alguns pacientes reclamam piorar, né, no final do dia. Né? É mais frequente nas mulheres, acima dos 50 doutor, anos. por que nós que temos mais essa Então as condição? mulheres, por conta tanto do metabolismo feminino, né, que tem uma tendência maior a ter uma alteração no metabolismo do colágeno, principalmente, e as mulheres têm uma tendência um pouquinho a ter mais inflamações em tecidos moles, né, por conta até do ciclo menstrual. Então, ter esse fluxo de alteração dos ligamentos e músculos e tendões, que eles ficam mais entumecidos e mais rígidos, às vezes tem uma maior tendência a causar um engrossamento dos tendões. Né? Então, é por isso que as mulheres têm mais tendência a desenvolver tendinite, algumas inflamações específicas, dedo em gatilho, né? E algumas condições clínicas também têm maior prevalência a desenvolver o dedo em gatilho, por exemplo, quem tem diabetes do tipo 2, por exemplo, alterações metabólicas como tiroidopatias, problemas da tireoide. Então, são algumas condições hormonais de outros problemas, que têm a maior tendência a causar esse tipo de problema, né? É genético? É genético. A pessoa meio que nasce com essa tendência, né? Mas os fatores ambientais também contam muito, né? Tipo? Alimentação, atividade física, né? A gente nem fala sobre isso aqui, né, gente? A gente nem comenta, né? Pois é. E tudo isso influencia muito na saúde das articulações dos tendões, né? Então, portanto, alguns casos de inflamação mais recorrente, bursite, tendinite, tem muito a ver com isso aí também. Tudo com it? Tudo com it, na verdade, Está né? relacionado. Em geral, agora, deixa eu frisar aqui, gente, que essa pauta foi uma sugestão de uma telespectadora, tá? Quero até agradecer, não lembro o nome dela. Me desculpa aí. Mas foi uma sugestão de telespectador que pediu pra gente estar trazendo esse assunto. Então, né, um beijo pra você. Você que também estiver assistindo, quiser que a gente traga aqui algum assunto, tanto de ortopedia quanto outros assuntos, vai mandando pro nosso WhatsApp, através do nosso Instagram também. Daqui a pouquinho, ó, o WhatsApp tá aqui, 43 3315 1313. Mande a sua pergunta também sobre este assunto. Mas foi uma sugestão de telespectador e é sempre bom, né, falar, saber que tem alguém esperando para que a gente fale sobre este assunto, que é curioso, né? E eu estava lendo também, doutor, que essa condição, né, não tem idade, né? Ela é prevalente tanto em pessoas, em adultos jovens ou até idosos, como pode dar em crianças. Em crianças também, né? Em crianças o motivo é um pouquinho diferente. A fisiopatologia, né? Por conta do desbalanço do crescimento de algumas estruturas. Às vezes o tendão cresce um pouquinho mais do que a polia, né? Que é esse túnel que o tendão atravessa. E às vezes o tendão também pode ter algum tipo de um aumento de crescimento exagerado. Né? Ou às vezes até uma inflamaçãozinha mesmo. Né? E acaba que a criança... na criança é mais comum ter no polegar. Ah, é? No polegar? Né? Então na criancinha aí dos 3 até os 8 meses, 9 meses, às vezes pode desenvolver. 9 meses? Já pode desenvolver isso aí. Nossa, bebezinho de tudo. Então, e tem que tomar cuidado, porque às vezes a criança fica com a mão fechadinha, os pais não percebem, às vezes o polegar não sobe, né? E se ficar por muito tempo, às vezes tem uma dificuldade de voltar depois. Em alguns casos acaba sendo até cirúrgico, né?
E como que vai mudar essa situação? É a fisioterapia, medicamento? Então, o tratamento inicial mesmo, né, a abordagem inicial é sempre com alguns medicamentos, às vezes até um anti-inflamatório tópico mesmo, uma pomadinha, e uma fisioterapia específica. Na maioria dos casos, 70% a 80% vai super bem. Casos mais raros, que são meio refratários a esse tratamento, a gente acaba tendo que fazer a cirurgia. Embora seja uma cirurgia pequena e minimamente invasiva, né? Ela é bem tranquila, às vezes, dependendo da cirurgia, nem precisa dar ponto. Mas o mais importante é não deixar isso por muito tempo. Porque se ela fica, às vezes, engatilhou e não volta mais ali. E se deixar por muito tempo, às vezes tem muita dificuldade de voltar depois, mesmo com cirurgia e fisioterapia, né? Porque as articulações têm a tendência a enrijecer. E se a gente não consegue voltar o quanto antes, fica meio difícil para tratar depois. A pergunta, era essa pergunta que a nossa telespectadora fez? É? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver quem que é. A Edna, boa tarde, eu tenho dedo e gatilho. Qual o tratamento? O meu trava demais. Excelente, isso mesmo. Então, o tratamento é esse mesmo. Inicialmente, o tratamento conservador, né? E a gente espera aí no máximo, aí um mês e meio. Se não houver melhoras, a gente já pode, às vezes, dependendo do caso, a gente pode fazer uma infiltração, porque está muito inflamado, o remédio via oral não é o suficiente. Faz uma infiltração com anestesia, tudo, desinflama, faz a fisioterapia e melhora. Aí, se é refratário a isso, acaba sendo cirúrgico mesmo. Dói, doutor? Qual que é a sensação, Edna? O que você sente? Manda aí, Edna, pra gente. O que você sente, Edna? Em geral, porque deve ser muito incômodo, né? Incômodo, a sim. sensação. Quando trava em si, Nossa. o paciente não relata muita dor, mas na hora de tentar voltar, e quando ele desengatilha é que dói, né? Deve ser dolorido, hein, gente? E como está inflamado o local, ele fica muito sensível também, né? Com certeza, já está inflamado. Já está Exatamente. torto o dedo aqui, né? Então, para fazer todo esse processo, vai uma forcinha e uma paciência ali também. E isso é constante, daí, esse tratamento, a fisioterapia, por exemplo? Porque daí, isso é uma condição que a pessoa vai ter, assim, esporadicamente, ela vai tratar e já vai ser o suficiente esse tratamento? Como que é? Então, em geral, quando os pacientes procuram consultório, já está um tempinho engatilhado, né? Eles ficam meio preocupados quando o dedo não começa a voltar mais, né? Começa a não voltar mais. Aí eles ficam preocupados e procuram a gente. Aí que vai no médico. Aí que vai no médico. Mas o ideal, quando começa a engatilhar, já procurar a gente, porque a gente consegue já abordar desde o começo. Porque quando começa a ter dificuldade de engatilhar, já o problema tá se agravando mais e o tratamento fica um pouquinho mais complexo, mais complicado, né? Tem mais perguntas chegando, vamos colocar aqui na nossa tela, nosso plasma aqui, ó. Marisa, oi, boa tarde, eu tenho tendinite, bolsite e dedo em gatilho. Meu Deus, hein, Marisa? Geralmente quando acordo. Por quê quando ela acorda? Olha, você viu só 2 mulheres, hein? Pois é, então, né? 2 mulheres até agora. Então, isso é muito comum a pessoa ter dedo em gatilho e outras inflamações associadas. Porque justamente a pessoa já está com o metabolismo com tendência a inflamar. Então é comum ter, por exemplo, dedo em gatilho, uma tendinite no punho ou uma bursite no ombro. Né? Umas dores que vão em articulações adjacentes aqui perto uma das outras, às vezes até o dedo em gatilho no outra mão. Né, que como ela tem uma tendência metabólica a inflamar, as articulações acabam sofrendo mais, os tendões inflamam mais, e isso meio que não que uma coisa vai inflamando a outra, mas o próprio metabolismo tem a tendência a inflamar o resto, né? Então é muito comum ter dedo em gatilho, bursite, tendinite, artrite também. Os pacientes que, por exemplo, têm doença reumatológica, têm uma tendência maior a desenvolver isso aí também, né? Então, tudo a gente tem que abordar de uma forma meio geral. Não basta ver só a mão. Só cuidar do dedo gatilho. O resto provavelmente deve estar inflamado também. Tem alguma coisa a mais ali por trás desse dedo gatilho que está inflamado. Exatamente. Tem mais pergunta aqui, mais participação? Vamos colocar aqui no nosso plasma. Débora, tem o costume de estralar os dedos em todas as articulações. Isso pode desencadear dedo em gatilho mais para frente? Boa pergunta. Tem gente que tem costume, né, de ficar assim. Exatamente. Eu admiro. Tem gente que faz aqui, que estrala aqui, estrala o dedinho, É muito, né? Isso aí, essa questão de estralar os dedos pode ocasionar? Então, isso é um pouquinho lenda, tá? Você estralar suas articulações não obrigatoriamente vai trazer nenhum problema depois. Não vai causar um desgaste prematuro da articulação, não vai causar mais inflamação. E, na verdade, o estralar o dedo é basicamente você forçar um pouquinho mais a amplitude de movimento do joelho ou da articulação, a ponto de formar um pequeno vácuo e fazer um tec, né? E isso que causa o barulho do estalido, né? E alguns casos, por exemplo, o fisioterapeuta também usa bastante essas técnicas, né, para fazer, por exemplo, um desbloqueio da articulação.
né? Então, se a articulação está muito rígida, endurecida, às vezes fazer esses estalidos, que é a quiropraxia, por exemplo, ajuda a descomprimir um pouquinho a articulação e ajuda no controle da dor. Então, nem sempre isso é uma coisa ruim. Lógico que se fizer com muita frequência, às vezes pode machucar, inflamar. É igual, tudo mais, gente, eu né? admiro quem faz assim com o pescoço. Clect. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Isso aqui, né? Gira e faz assim, e faz assim. Eu acho assim, eu fico assim, meu Deus do céu, tá se quebrando todo, né? Exatamente. Não é agoniante de ver a pessoa fazendo esse creque? É igual o joelho. Você tem costume de fazer estralar de... Eu estralo o pescoço e os dedos. Aqui, ó. Assim? É Olha uma lá. delícia. Você também, Caio? Olha lá. Olha lá, meu Deus. Só de mexer a mão já faz creque. Ele é todo croque... Olha lá. Todo croque, o menininho Então, ali. e o que Olha, eu novinho assim já é croque. gosto de orientar, principalmente coluna cervical, principalmente, ficar fazendo esses estalidos é super perigoso, tá? Aí, gente, fica a dica aí, ó. Com certeza, porque dependendo do movimento pode causar alguma alteração vascular, comprimir algum vaso e pode causar algum problema grave. Tá? Então, estalidos, manobras de descompressão articular, que são esses estalidos que usa, tem que ser sempre feito por um profissional qualificado, treinado e que é formado para isso. Fica né? a sugestão aí. Ficar estirando a coluna principalmente, né? As articulações periféricas aqui, mão, até que é tranquilo, mas a coluna tem que tomar muito cuidado. Os dedos do pé também pode trollar. Às vezes pode... a dedão princípio, dói, hein? mal não faz, mas coluna tem que tomar muito cuidado, certo. tá? A última pergunta é isso, produção? Uma participação aqui, ó. Vamos lá. Meu beijo vai para o doutor Marco Macoto, muito bom médico. Ele já fez 2 cirurgias em mim. Me chamo Marina, da Zona Sul. Olha lá, a Marina tá ligadinha. Eu lembro tá da Marina, paciente, com doutor. certeza. Hoje Nossa, tá um abraço mandando pra beijo você. aí ó, para você, agradecendo, né? Obrigado, outro beijo para você, Marina. É sempre isso, né? Os pacientes criam, né, essa gratidão. É tão gostoso isso. Eu imagino, deve ser a recompensa de tudo É bom isso, demais, né? nossa, do trabalho acho que de tem- medicina, que não é fácil. Não tem gratidão maior, não tem sensação melhor do que a melhora do paciente. Saber que né? o movimento, né, tá funcionando, que você exatamente. conseguiu através, né, Nossa, é bom demais. de todo o trabalho da equipe, Aham. realizar essa Nossa, tarefa. que gostoso. Um beijo, né? Um beijo gostoso. Um Vai grande mandando beijo beijo de também, vocês aí obrigado. que tem sorteio, viu? Deixa eu mostrar o Instagram do doutor aqui, nosso grande parceiro do Vitrine Revista, gente. Doutor Marco Macoto. Tem várias dicas ali, tem vários temas, né, relacionados à ortopedia. Tem esse gatinho ali, olha só esse coelhinho oriental, que coisa ele mais faz fofa. sucesso. Faz sucesso. Quando posta, né? Nossa senhora, mais do que eu. Exatamente, postar criança. Nossa. É engajamento na certa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Quando eu posto meus sobrinhos, nossa, adoro. Doutor, muito obrigada mais Eu uma que vez agradeço, muito pela sua obrigado. presença aqui, tá bom? Até uma Obrigado, próxima até aí a pra gente próxima. falar sobre alguma coisa desse universo da ortopedia, Com que é muito certeza. curioso. Tem muita coisa, né? É tanto uma assunto. delícia, né? Mas é muito bom. É bom demais, obrigado. Obrigada.